Comentando a lição de domingo, 27 de outubro de 2024. O contexto do encontro. Jesus sempre estava muito atento como mestre a atender a todas as pessoas e evitar ao máximo qualquer desgaste com os fariseus e os escribas. Com espírito de mansidão, Jesus preferia sempre sair de cena para evitar confusão desnecessária que atrapalharia seu relacionamento com os discípulos e assustaria muitos que estavam interessados nas lições do reino de Deus, que Jesus explicava com toda paciência e amor pelas almas. Durante um dos seus sermões, Hudson Taylor, missionário pioneiro na China, encheu um copo com água e colocou-o numa mesa à sua frente. Quando pregava, bateu com o punho na mesa o suficiente para fazer a água saltar para fora. Depois explicou: vocês encontrarão muita tribulação. Mas quando isso acontecer, lembrai-vos de que só o que estiver dentro de vós sairá para fora. Isso nos leva a pensar em Jesus sendo perseguido, atribulado pelos fariseus e, ao invés de revidar, ele evitava o confronto ou dizia palavras amáveis. Dentro dele só havia o que era bom. Leia São João capítulo 4, do versículo 1 até o 4. O que levou Jesus a atravessar Samaria? Jesus queria evitar confrontos criados pelos fariseus e, ao ir para Samaria, tinha uma missão importante para atender uma pessoa que precisava dele ali. Os fariseus, como sempre, mestres de intriga, tentaram criar uma situação de ciúmes entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus estavam batizando mais pessoas do que os discípulos de João, e isso começou a incomodar os fariseus, que tentavam criar uma intriga, uma desavença entre os dois grupos. Jesus, ao ir da Judéia para a Galiléia, intencionou passar por Samaria, mesmo sendo esse um trecho mais longo do caminho. Assim, evitaria um confronto desnecessário entre os dois grupos de discípulos, e ele, Jesus, atenderia ao clamor silencioso do coração de uma mulher samaritana. Leia São João capítulo 4, do versículo 5 até o 9. Como Jesus aproveitou essa oportunidade para iniciar um diálogo com a mulher junto ao poço. Jesus pediu-lhe água, mostrando respeito por ela e ganhando sua confiança, porque esse pedido mostrava valorização por ela, uma mulher samaritana. Aquela mulher morava em Sicar, numa distância de 1.500 metros do poço. Ela veio buscar água perto do meio-dia, um horário bem quente e que, por causa da temperatura, as demais pessoas buscavam água pela manhã ou mais perto da noite, quando a temperatura estava mais suave. Vir naquele horário demonstrava que ela não queria encontrar-se com ninguém. Por isso, ao ser abordada por Jesus, ela estranhou, mas correspondeu com alegria ao seu chamado e aprendeu coisas maravilhosas que mudariam sua vida para sempre. Faz algum tempo, os jornais publicaram a história de um jovem chamado Guilherme que estava fugindo da polícia. O adolescente havia fugido com sua namorada porque os pais dela queriam separá-los. O que Guilherme não sabia era que ele tinha câncer maligno, diagnosticado dias antes de sua fuga. Guilherme estava fazendo todo o possível para fugir da polícia, ao mesmo tempo em que a polícia fazia todo o possível para encontrá-lo, a fim de salvar sua vida. Eles o estavam procurando para salvá-lo. A mulher samaritana fugia das pessoas, mas Jesus a encontrou para salvá-la de si mesma. Depois, ela foi ao encontro das mesmas pessoas das quais fugia e mostrou-lhes que encontrara o Salvador. Que Deus nos abençoe.